Pierre Curie e Marie Curie, o amor entre dois gênios. Pierre Curie, 1859-1906, foi um físico francês, pioneiro no estudo da cristalografia, do magnetismo, da piezoeletricidade e da radioatividade. Recebeu, entre outros prémios, condecorações e homenagens, o Nobel de Física de 1903, juntamente com a sua mulher, Marie Curie, 1867-1934, pelo destaque do casal na produção de conhecimentos inovadores no domínio da física, nomeadamente em reconhecimento pelos extraordinários serviços que ambos prestaram através das suas pesquisas conjuntas sobre os fenómenos da radiação descobertos pelo professor Henri Becquerel. Pierre nasceu em Paris no ano de 1859. Estranhamente, não frequentou a escola, sendo educado em casa pelo pai, médico de profissão. Revelando forte aptidão para a matemática e para a geometria, o jovem matricula-se na Faculdade de Ciências de Sorbonne, onde, aos 19 anos, se licenciou em Física. Concluído o curso, prosseguiu seu trabalho como investigador no Laboratório de Física da Faculdade. Alguns anos depois, doutorou-se em Ciências, sendo nomeado professor de Física, mais tarde promovido a professor na Faculdade de Ciências e, de seguida, professor catedrático. Em colaboração com o seu irmão mais velho, Jacques, descobriu o importante fenómeno da piezoeletricidade, isto é, o desenvolvimento de eletricidade por meio da pressão. A partir dos seus estudos em cristalografia e magnetismo, Pierre formulou ainda o princípio da simetria na estrutura dos cristais. Além disso, inventou um novo aparelho para a medição exata de pequenas quantidades de fluido elétrico, um instrumento ultrassensível conhecido pelo nome de balança Curie, para verificação dos resultados das suas experiências científicas. Posteriormente, trabalhou com a sua mulher, Marie Curie, no isolamento do polónio e do rádio, sendo o casal pioneiro no estudo da radioatividade, iniciando descobertas fundamentais acerca da energia nuclear ao identificar a emissão contínua de calor das partículas do rádio. Com as suas investigações, Pierre Curie foi conquistando um lugar na primeira fila dos cientistas franceses. Maria Sklodowska, mais conhecida como Marie Curie, descendia de uma família polaca de nobres e honestos camponeses. Seus pais tinham-se elevado da pobreza à atmosfera rarefeita da educação superior. O pai era professor de física, opositor do regime absoluto czarista, e a mãe era pianista emérita. Diz-se por graça que Curie herdou a cabeça do pai e as mãos da mãe. Cedo, a jovem deu mostras da sua inteligência superior e fibra extraordinária. Ao terminar o curso secundário, recebeu uma medalha de ouro como prémio pelos excelentes resultados escolares. Porém, antes de partir para a Faculdade de Ciências de Sorbonne, em Paris, a fim de prosseguir estudos superiores e de modo a custear os seus intentos, teve de trabalhar como governanta e dama de companhia de famílias ricas, em Varsóvia, sua cidade natal. Em Paris, durante 4 anos, levou uma vida de freira, dedicada em exclusivo ao curso, excluindo-se completamente do convívio social e passando por sérias dificuldades económicas e materiais. Todavia, os sacrifícios valeriam a pena, conseguindo especializar-se em física e depois em matemática. Mais tarde, acabaria de fazer também o doutoramento em ciências. Por esse tempo, vivia em Paris um jovem, Pierre Curie, que também consagrara a vida exclusivamente ao estudo e às atividades científicas, e tal como ela, muito ignorante em matéria de relações amorosas. Conheceram-se em 1894 em casa de Kowalski, um polaco professor de física que se encontrava de visita a Paris. Quando entrei, escreveu Marie, Pierre Curie estava no recanto da janela, junto a uma porta que levava à galeria. Pareceu muito jovem, embora contasse então 35 anos. Impressionou-me a expressão franca do seu olhar e um certo ar de negligência no seu porte distinto. Gostei da sua maneira de falar, vagarosa e ponderada, da sua simplicidade e do seu sorriso, ao mesmo tempo sério e juvenil. Começámos a conversar sobre assuntos científicos e, antes que nos apercebêssemos, éramos já amigos.
No ano seguinte, Pierre e Marie casaram. A sua união acabou por dar origem não apenas a uma parceria de amor, da qual resultariam 2 filhas, mas a uma excelente colaboração de gênios. Em 1903, com o Nobel, eram o casal mais famoso e mediático do mundo. Todavia, votavam o mais profundo desprezo às honrarias e arrebatamentos da glória. Preferiram sempre prosseguir no seu trabalho de investigação de forma tranquila, modesta e humilde, investindo em novas experiências todo o dinheiro de que dispunham pelos prémios recebidos. Os sonhadores, dizia Marie Curie, não merecem a riqueza, porque a não desejam. No entanto, a viagem até aí fora penosa, exaustiva. Somente um homem e uma mulher, de poderosa imaginação e de suprema coragem, poderiam ir até ao fim sem vacilar. Mas eis que numa chuvosa manhã de abril de 1906, Pierre é mortalmente atropelado. Quando atravessava a estrada, escorregou no pavimento molhado e uma enorme carroça passou-lhe por cima. Tinha apenas 46 anos. Acabara a felicidade de Marie, porém não a sua tarefa. Aceitou a oferta de assumir a cadeira do marido na Sorbonne. Era a primeira vez na história da França que uma mulher ocupava um posto no ensino superior. Continuou as suas experiências no laboratório de Pierre, de que se tornaria diretora. Preparava artigos sobre as suas pesquisas, cuidava da casa e das filhas e todas as noites, antes de deitar-se, escrevia ao querido morto um relato íntimo dos seus pensamentos. Em 1910 teve uma relação amorosa com o físico Paul Langevin, que tinha sido discípulo de Pierre e era casado. A história foi considerada escandalosa e Marie foi alvo de perseguição e humilhação quando um jornal conseguiu publicar as cartas dos amantes. Acabará por receber o Nobel da Química em 1911 pela descoberta dos elementos químicos rádio e polónio. Numa atitude altruísta, não patenteou o processo de isolamento do rádio, permitindo a investigação das suas propriedades por toda a comunidade científica, de modo que pudesse ser livremente usado em virtude do seu valor terapêutico. Entre outras coisas, tinha-se descoberto a sua eficácia no tratamento do cancro. Faleceu em 1934, com 66 anos, vítima de leucemia. Já não teve a alegria de ouvir no ano seguinte o discurso que a sua filha Irene proferiu ao receber em conjunto com o marido, o cientista Frédéric Joliot, o Prémio Nobel da Química, pela descoberta da radioatividade artificial. Só alguns anos depois puderam determinar a verdadeira natureza da sua morte. Ironicamente, morrera por envenenamento pelo rádio. Os seus órgãos vitais tinham sido progressivamente destruídos por uma vida de excessiva exposição às irradiações. Os restos mortais dos 2 cientistas foram depositados no Panteão de Paris em abril de 1995. Gratidão, fique bem, até à próxima.